Sepetem sermones ad mortuos, por Jung. 7 sermões aos mortos, 7 exortações aos mortos, escritas por Basílides em Alexandria, a cidade onde Oriente e Ocidente se encontram. O primeiro sermão. Os mortos retornaram de Jerusalém, onde não encontraram o que buscavam. Eles pediram para serem admitidos à minha presença e exigiram ser por mim instruídos. Assim, eu os instruí. Ouvi. Eu começo com nada. Nada é o mesmo que plenitude. No estado de infinito, plenitude é o mesmo que vazio. O nada é ao mesmo tempo vazio e pleno. Pode-se também afirmar alguma outra coisa a respeito do nada, ou seja, que é branco ou negro, existente ou inexistente. Aquilo que é infinito e eterno não possui qualidades, porque contém todas as qualidades. O nada ou plenitude é por nós chamado de o pleroma. Nele, pensamento e existência cessam, porque o eterno é desprovido de qualidades. Nele não existe ninguém, porque se existisse alguém, este então se diferenciaria do pleroma e possuiria qualidades que o distinguiriam do pleroma. No pleroma, não existe nada e existe tudo. Não é bom pensar sobre o pleroma, pois fazê-lo significaria dissolução. O mundo criado não está no pleroma, mas em si mesmo. O pleroma é o princípio e o fim do mundo criado. O pleroma penetra o mundo criado, como a luz solar penetra toda a atmosfera. Embora o pleroma penetre-o por completo, o mundo criado não participa dele. Da mesma forma que um corpo sumamente transparente não se torna escuro ou colorido como resultado da passagem da luz por ele. Nós mesmos, no entanto, somos o pleroma, e assim sendo, o pleroma está presente em nós, mesmo no ponto mais minúsculo. O pleroma está presente sem limite algum, eterna e completamente, porque pequeno e grande são qualidades estranhas ao pleroma. Ele é o nada onipresente, completo e infinito. Eis porque vos falo do mundo criado como uma porção do pleroma, mas unicamente em sentido alegórico, pois o pleroma não se divide em partes, por ser o nada. Somos também o pleroma como um todo,
visto que num aspecto figurativo o pleroma é um ponto excessivamente pequeno, hipotético, quase inexistente em nós, sendo igualmente o firmamento ilimitado do cosmo à nossa volta. Por que não discorremos sobre o pleroma, se ele é o todo e também o nada? Eu vos falo como ponto de partida, e também para eliminar de vós a ilusão de que em algum lugar, dentro ou fora, existe algo absolutamente sólido e definido. Tudo o que chamam de definido e sólido não é mais do que relativo, porque somente o que está sujeito à mudança apresenta-se definido e sólido. O mundo criado está sujeito a mudar. Trata-se da única coisa sólida e definida, uma vez que possui qualidades. Em verdade, o próprio mundo criado nada mais é que uma qualidade. Indagamos: como se originou a criação? As criaturas de fato têm origem, mas não o mundo criado, porque este é uma qualidade do pleroma, da mesma forma que o incriado. A morte eterna também representa uma qualidade do pleroma. A criação é eterna e onipresente. O pleroma possui tudo: diferenciação e indiferenciação. Diferenciação é criação. O mundo criado é de fato diferenciação. A diferenciação é a essência do mundo criado. E por essa razão, o que é criado gera também mais diferenciação. Eis porque o próprio homem é um divisor, porquanto sua essência é também diferenciação. Eis porque ele distingue as qualidades do pleroma. Qualidades essas que não existem. Essas divisões o homem extrai de seu próprio ser. Eis porque o homem discorre sobre as qualidades do pleroma, que são inexistentes. Vós me dizeis: que benefício existe então em falar sobre o assunto, uma vez que se afirmou ser inútil pensar sobre o pleroma? Eu vos digo essas coisas para libertar-vos da ilusão de que é possível pensar sobre o pleroma. Quando falamos de divisões do pleroma, falamos da posição de nossas próprias divisões. Falamos de nosso próprio estado diferenciado. Mas, embora procedemos desta forma, na realidade nada dissemos sobre o pleroma. No entanto, é necessário falarmos de nossa própria diferenciação. Eis porque devemos distinguir qualidades individuais. Dizeis: que mal não decorre do discriminar, pois nesse caso transcendemos os limites do nosso próprio ser. Estendemo-nos além do mundo criado e mergulhamos no estado indiferenciado,
outra qualidade do pleroma. Submergimos no próprio pleroma e deixamos de ser seres criados. Assim, tornamo-nos sujeitos à dissolução e ao nada. Morremos na medida em que não somos capazes de discriminar. Por essa razão, o impulso natural do ser criado volta-se para a diferenciação e para a luta contra o antigo e pernicioso estado de igualdade. A tendência natural chama-se princípio de individuação. Esse princípio constitui, de fato, a essência de todo ser criado. A partir de tudo isso, podeis prontamente reconhecer por que o princípio indiferenciado e a falta de discriminação representam um grande perigo para os seres criados. Eis por que devemos ser capazes de distinguir as qualidades do pleroma. Suas qualidades são os pares de opostos, tais como o eficaz e o ineficaz, plenitude e vazio, vivo e morto, diferença e igualdade, luz e treva, quente e frio, energia e matéria, tempo e espaço, bem e mal, beleza e fealdade, um e muitos, e assim por diante. Os pares de opostos são as qualidades do pleroma. Também são, na verdade, inexistentes, porque se anulam mutuamente. Como nós vemos, como nós mesmos somos o pleroma, também possuímos essas qualidades presentes em nós. Visto que a essência do nosso ser é a diferenciação, possuímos essas qualidades em nome e sob o sinal da diferenciação, o que significa, primeiro, que em nós as qualidades estão diferenciadas, separadas uma das outras e dessa forma não se anulam mutualmente. Ao contrário, encontram-se em atividade. Eis porque somos vítimas dos pares de opostos, porque em nós o pleroma divide-se em dois. Segundo, as qualidades pertencem ao pleroma, e nós podemos e devemos compartilhá-las somente em nome e sob o sinal da diferenciação. Devemos nos separar dessas qualidades. No pleroma, elas se anulam mutualmente. Em nós, não. Porém, se soubermos percebermos-nos como seres à parte dos pares de opostos, obteremos a salvação. Quando lutamos pelo bom e pelo belo, esquecemo-nos de nosso ser essencial, que é a diferenciação, e nos tornamos vítimas das qualidades do pleroma, os pares de opostos. Lutamos para alcançar o bom e o belo, mas ao mesmo tempo obtemos o mal e o feio, porque no pleroma estes são idênticos àqueles. Todavia,
se permanecermos fiéis à nossa natureza, que é a diferenciação, então nos diferenciaremos do mal e do feio. Só assim não imergimos no pleroma, ou seja, no nada e na dissolução. Discordareis dizendo: afirmastes que diferenciação e igualdade constituem também qualidades do pleroma. O que ocorre quando lutamos pela diferenciação? Não somos, no caso, fiéis à nossa natureza e, portanto, devemos também ficar eventualmente em estado de igualdade, enquanto lutamos pela diferenciação? O que não deveis esquecer jamais é que o pleroma não tem qualidades. Somos nós que criamos essas qualidades através do intelecto. Quando lutamos pela diferenciação ou pela igualdade, ou por outras qualidades, lutamos por pensamentos que fluem para nós a partir do pleroma, ou seja, pensamentos sobre as qualidades inexistentes do pleroma. Enquanto perseguis essas ideias, vós vos precipitais novamente no pleroma, chegando ao mesmo tempo à diferenciação e à igualdade. Não a vossa mente, mas o vosso ser constitui a diferenciação. Eis porque não deveis lutar pela diferenciação e pela discriminação como as conheceis, mas sim por vosso próprio ser. Se de fato assim o fizéssemos, não teríeis necessidade de saber coisa alguma sobre o pleroma e suas qualidades. E ainda assim, atingiríeis o vosso verdadeiro objetivo, devido à vossa natureza. No entanto, como o raciocínio aliena-vos da vossa real natureza, devo ensinar-vos o conhecimento para que possais manter vosso raciocínio sob controle. O segundo sermão. Os mortos se ergueram durante a noite junto às paredes e gritaram: queremos saber sobre Deus. Onde está Deus? Deus não está morto. Ele está tão vivo quanto sempre esteve. Deus é o mundo criado, na medida em que é algo definido e, portanto, diferenciado do pleroma. Deus é uma qualidade do pleroma, e tudo o que afirmei sobre o mundo criado é igualmente verdadeiro no que a ele se refere. Entretanto, Deus se distingue do mundo criado, pois é menos definido e definível do que o mundo criado em geral. Ele é menos diferenciado que o mundo criado, porque a essência do seu ser é a efetiva plenitude. E só na medida de sua definição e diferenciação que ele é idêntico ao mundo criado. Portanto,
ele representa a manifestação da efetiva plenitude do pleroma. Tudo o que não diferenciamos precipita-se no pleroma e anula-se com o seu oposto. Portanto, se não discernimos Deus, a plenitude efetiva elimina-se para nós. Deus é também o próprio pleroma, da mesma forma que cada um dos pontos mais minúsculos dentro do mundo criado, bem como no plano incriado, constitui o próprio pleroma. O vazio efetivo é o ser do demônio. Deus e demônio são as primeiras manifestações do nada a que chamamos de pleroma. Não importa se o pleroma existe ou não existe, porque ele se anula em todas as coisas. O mundo criado, entretanto, é diferente. Na medida em que Deus e demônio são seres criados, eles não se suprimem mutualmente, mas resistem um ao outro como opostos ativos. Não necessitamos de prova da sua existência. Basta que sejamos obrigados a falar sempre deles. Mesmo que eles não existissem, o ser criado, devido à sua própria natureza, os produziria continuamente a partir do pleroma. Tudo que se origina no pleroma pela diferenciação constitui pares de opostos. Portanto, Deus sempre tem consigo o demônio. Como aprendestes, esse interrelacionamento é tão íntimo, tão indissolúvel em vossas vidas, que se apresenta como o próprio pleroma. Isso porque ambos permanecem muito próximos do pleroma, no qual todos os opostos se anulam e se unificam. Deus e demônio distinguem-se pela plenitude e pelo vazio, pela geração e pela destruição. A atividade é comum a ambos. A atividade unifica-os. Eis porque ela permanece acima de ambos, sendo Deus acima de Deus, por unificar plenitude e vazio em seu trabalho. Há um Deus sobre o qual nada sabeis, porque os homens esqueceram-no. Nós o chamamos por seu nome, Abraxas. Ele é menos definido que Deus ou demônio. Para distinguir Deus dele, chamamos a Deus Hélios, ou o Sol. Abraxas é a atividade. Nada pode resistir-lhe, exceto o irreal. E assim, o seu ser ativo desenvolve-se livremente. O irreal não existe, portanto, não pode de fato resistir. Abraxas permanece acima do Sol
e acima do demônio. Ele é o improvável provável, que é poderoso no plano da irrealidade. Se o pleroma pudesse ter uma existência, Abraxas seria sua manifestação. Embora ele seja a própria atividade, não constitui um resultado específico, mas um resultado em geral. Ele representa a não realidade ativa, porque não possui um resultado definido. Ele é ainda um ser criado, na medida em que se diferencia do pleroma. O Sol exerce um efeito definido, assim como o demônio. Portanto, eles se nos apresentam muito mais efetivos do que o indefinível Abraxas, pois ele é poder, persistência e mutação. Nesse ponto, os mortos provocaram uma grande rebelião, porque eram cristãos. O terceiro sermão. Os mortos aproximaram-se como névoa saída dos pântanos e gritaram: "Fala-nos mais sobre o Deus Supremo." Abraxas é o Deus a quem é difícil conhecer. Seu poder é verdadeiramente supremo, porque o homem não o percebe de modo algum. O homem vê o sumum bonum, bem supremo, do Sol, e também o infinum malum, mal sem fim, do demônio. Mas Abraxas não, porque este é a própria vida indefinível, a mãe do bem e do mal igualmente. A vida parece menor e mais fraca do que o sumum bonum, bem supremo. Daí a dificuldade de se conceber que Abraxas possa suplantar em seu poder o Sol, que representa a fonte radiante de toda força vital. Abraxas é o Sol, e também o abismo eternamente iante do vazio, do redutor e desagregador, o demônio. O poder de Abraxas é duplo. Vós não podeis vê-lo, porque a vossos olhos a oposição a esse poder parece anulá-lo. O que é dito pelo Deus Sol é vida. O que é dito pelo demônio é morte. Abraxas, no entanto, diz a palavra venerável e também a maldita, que é vida e morte ao mesmo tempo. Abraxas gera a verdade e a falsidade, o bem e o mal, a luz e a treva, com a mesma palavra e no mesmo ato. Portanto, Abraxas é verdadeiramente o terrível. Ele é magnífico como o leão, no exato momento em que abate sua presa. Sua beleza equivale à beleza de uma manhã de primavera.
De fato, Ele próprio é o pão maior e também o menor. Ele é o Príapo. Ele é o monstro do inferno, o polvo de 1000 tentáculos, o contorcer de serpentes aladas e da loucura. Ele é o hermafrodita da mais baixa origem. Ele é o senhor dos sapos e das rãs que vivem na água e saem para a terra, cantando juntos ao meio-dia e à meia-noite. Ele é a plenitude unindo-se ao vazio. Ele constitui as bodas sagradas. Ele é o amor e o assassínio do amor. Ele é o santo e o seu traidor. Ele é a luz mais brilhante do dia e a mais profunda noite da loucura. Vê-lo significa cegueira. Conhecê-lo é enfermidade. Adorá-lo é morte. Temê-lo é sabedoria. Não resistir-lhe significa libertação. Deus vive detrás do sol. O demônio vive atrás da noite. O que Deus traz à existência a partir da luz, o demônio a arrasta para a noite. Abraxas, entretanto, é o cosmo, sua gênese e sua dissolução. A cada dádiva do Deus Sol, o demônio acrescenta sua maldição. Tudo aquilo que pedis ao Deus Sol leva a uma ação do demônio. Tudo que obtendes através do Deus Sol aumenta o poder efetivo do demônio. Assim é o terrível Abraxas. Ele é o mais poderoso ser manifestado, e nele a criação torna-se temerosa de si mesma. Ele é o terror do filho, que ele sente contra a mãe. Ele é o amor da mãe por seu filho. Ele é o prazer da terra e a crueldade do céu. Diante de sua face, o homem fica paralisado. Ante ele, não há pergunta nem resposta. Ele é a vida da criação. Ele é a atividade da diferenciação. Ele é o amor do homem. Ele é a fala do homem. Ele é tanto o brilho como a sombra escura do homem. Ele é a realidade enganosa. Nesse ponto, os mortos clamaram e deliraram porque ainda eram seres incompletos. O quarto sermão. Resmungando, os mortos encheram a sala e disseram: Tu que és maldito, fala-nos sobre deuses e demônios. Deus Sol é o bem supremo. O demônio é o oposto. Portanto, tendes 2 deuses. Há, contudo, inúmeros grandes bens
e numerosos grandes males. Entre eles existem 2 deuses demônios, um dos quais é o flamejante e o outro o florescente. O flamejante é Eros, em sua forma de chama. Ele brilha e devora. O florescente é a árvore da vida. Ela cresce verdejante e acumula matéria viva enquanto cresce. Eros flameja e então se apaga. A árvore da vida, no entanto, desenvolve-se lentamente através de incontáveis eras. Bem e mal estão unidos na chama. Bem e mal estão unidos no crescimento da árvore. Vida e amor opõem-se mutualmente em sua divindade. Imensurável como os agrupamentos de estrelas, é o número de deuses e demônios. Cada estrela representa um deus, e cada espaço ocupado por uma estrela, um demônio. E o vazio do todo é o pleroma. A atividade do todo é Abraxas. Só o irreal opõe-se a ele. O 4 constitui o número das divindades principais, porque 4 é o número das dimensões do mundo. O 1 é o princípio, Deus Sol. O 2 é Eros, porque ele se expande como uma luz brilhante e combina 2. O 3 é a árvore da vida, porque ela preenche o espaço com corpos. O 4 é o demônio, porque ele abre tudo que está fechado. Ele dissolve tudo que tem forma e corpo. Ele é o destruidor, no qual todas as coisas dão em nada. Abençoado sou, porque me é dado conhecer a multiplicidade e diversidade dos deuses. Lastimo-vos, porque substituístes a unidade de Deus pela diversidade que não se pode converter em unidade. Por meio disso, criastes o tormento da incompreensão e a mutilação do mundo criado, cuja essência e lei é a diversidade. Como podeis ser leais à vossa natureza quando tentais fazer um de muitos? O que fazeis aos deuses também vos sobrevém. Todos vós se tornam assim iguais, e por isso vossa natureza também fica mutilada. Em benefício do homem pode reinar a unidade, mas nunca em benefício de Deus, pois existem muitos deuses, porém poucos homens. Os deuses são poderosos e suportam sua diversidade, visto que, como as estrelas, eles permanecem em solidão
e separados por vastas distâncias uns dos outros. Os seres humanos são fracos e não conseguem suportar sua diversidade. Por viverem próximos uns dos outros e desejarem companhia. Assim sendo, não podem suportar os próprios e distintos isolamentos. Em prol da salvação, eu vos ensino aquilo que se deve eliminar, em favor do que eu próprio fui banido. A multiplicidade dos deuses iguala a multiplicidade dos homens. Incontáveis deuses aguardam para tornarem-se homens. Inúmeros já o foram. O homem é um partícipe da essência dos deuses. Ele vem dos deuses e vai para Deus. Do mesmo modo que é inútil pensar sobre o pleroma, é inútil adorar essa pluralidade de deuses. Menos útil ainda é adorar o primeiro Deus, a efetiva plenitude e o bem supremo. Através de nossas preces, não podemos nem acrescentar-lhe algo, nem subtrair-lhe, porque o efetivo vazio tudo absorve. Os deuses de luz compõem o mundo celestial, que é múltiplo e estende-se até o infinito, expandindo-se ilimitadamente. Seu Senhor Supremo é o Deus Sol. Os deuses das trevas constituem o inferno. Eles não são complexos e têm a capacidade de diminuir e encolher infinitamente. Seu senhor mais profundo é o demônio, o espírito da lua, o servo da terra, que é menor, mais frio e mais inerte que a terra. Não há diferença no poder dos deuses celestiais e terrestres. Os celestiais expandem-se, os terrestres contraem-se. As duas direções estendem-se ao infinito. O quinto sermão. Os mortos, cheios de escárnio, gritaram: ensina-nos, ó tolo, sobre a igreja e santa comunidade. O mundo dos deuses manifesta-se na espiritualidade e na sexualidade. Os deuses celestiais expressam-se na espiritualidade e os terrenos na sexualidade. A espiritualidade recebe e compreende. Ela é feminina. Por isso nós a chamamos de Mater Coelestis, a Mãe Celestial. A sexualidade gera e cria. Ela é masculina. Portanto, nós a chamamos de Falos, o Pai telúrico.
A sexualidade do homem é mais terrena, enquanto a sexualidade da mulher mais celestial. A espiritualidade do homem é celestial, porquanto se move na direção do maior. Por outro lado, a espiritualidade da mulher é mais terrena, porque se move na direção do menor. Ilusória e demoníaca é a espiritualidade do homem que se dirige ao menor. Ilusória e demoníaca é a espiritualidade da mulher que se dirige ao maior. Cada um deve dirigir-se a seu próprio lugar. Homem e mulher tornam-se demônios um para o outro quando não separam seus caminhos espirituais, pois a natureza dos seres criados é sempre a natureza da diferenciação. A sexualidade do homem volta-se para o terreno. A sexualidade da mulher volta-se para o espiritual. Homem e mulher tornam-se demônios um para o outro quando não distinguem suas duas formas de sexualidade. O homem deve conhecer o que é menor, a mulher o que é maior. O homem deve separar-se da espiritualidade e também da sexualidade. Ele deve chamar a espiritualidade mãe e entronizá-la entre o céu e a terra. Ele deve chamar a sexualidade de falos, colocando-a entre o próprio ser e a terra, porque a mãe e falos são demônios super-humanos e manifestações do mundo dos deuses. Eles se apresentam mais eficientes para nós do que os deuses por estarem mais próximos do nosso ser. Quando não puderdes distinguir entre vós próprios de um lado, a sexualidade e espiritualidade de outro, e quando não fordes capazes de considerar que ambos são seres superiores e exteriores a vós, então sereis vitimados por eles, isto é, pelas qualidades do pleroma. Espiritualidade e sexualidade não constituem qualidades vossas. Não são coisas que podeis possuir e apreender. Ao contrário, trata-se de demônios poderosos, manifestações de deuses, e, portanto, são muito superiores a vós e existem em si mesmas. Ninguém possui espiritualidade ou sexualidade para si mesmo. Antes, estamos sujeitos às leis da sexualidade e da espiritualidade. Portanto, ninguém escapa a esses dois demônios. Deveis considerá-los demônios, causas comuns e perigos graves, assim como os deuses e, acima de tudo, o terrível Abraxas. O homem é fraco. Portanto, a comunidade torna-se indispensável. Se não a comunidade sob o signo da mãe, então aquela sob o signo do Falos. Não haver comunidade constitui sofrimento
e enfermidade. A comunidade traz consigo fragmentação e dissolução. A diferenciação conduz à solidão. A solidão é contrária à comunidade. Devido à fraqueza da vontade humana, em oposição aos deuses e demônios e suas leis que não se pode escapar, a comunidade é necessária. Eis porque devem existir tantas comunidades quantas forem necessárias, não por causa dos homens, mas por causa dos deuses. Os deuses forçam-nos a uma comunhão. Eles vos forçam a associar-vos tanto quanto necessário. Mais do que isso, porém, converte-se num mal. Em comunhão, cada um deve sujeitar-se ao outro para a preservação da comunidade, visto que dela tendes necessidade. No estado de solidão, cada qual será colocado acima dos demais, para que possa conhecer-se e evitar a servidão. Na comunidade, haverá abstinência. Na solidão, deixai que haja desperdício de abundância, porque a comunidade é profundidade, enquanto a solidão, altura. A verdadeira ordem na comunidade purifica e preserva. A verdadeira ordem na solidão purifica e aumenta. A comunidade dá-nos calor. A solidão, luz. O sexto sermão. O demônio da sexualidade insinua-se em nossa alma como uma serpente. Trata-se de uma alma semi-humana e chama-se pensamento-desejo. O demônio da espiritualidade pousa em nossa alma como um pássaro branco. Trata-se de uma alma semi-humana e chama-se desejo-pensamento. A serpente constitui a alma telúrica, semidemoníaca, um espírito relacionado com o espírito dos mortos. Com o espírito dos mortos, a serpente penetra vários objetos terrenos. Ela também instila temor de si no coração dos homens e inflama-lhes o desejo. A serpente geralmente tem caráter feminino e busca a companhia dos mortos. Ela se associa aos mortos presos à terra, que não encontraram o caminho pelo qual se passa o estado de solidão. A serpente é uma prostituta que se consorcia com o demônio e maus espíritos. Ela é um espírito tirano e atormentador, sempre tentando as pessoas a cultivar a pior espécie de companhia. O pássaro branco representa a alma semicelestial do homem. Ele vive com a mãe, descendo ocasionalmente na morada materna. O pássaro é masculino e chama-se pensamento efetivo.
Ele é casto e solitário, um mensageiro da Mãe. Voa alto sobre a terra, comanda a solidão. Traz mensagens de longe, daqueles que nos antecederam na partida, daqueles que alcançaram a perfeição. Leva nossas palavras até a Mãe. A Mãe intercede e adverte, mas não possui poderes contra os deuses. Ela é um veículo do Sol. A serpente desce às profundezas e, com sua astúcia, ao mesmo tempo paralisa e estimula o demônio fálico. Ela traz das profundezas os pensamentos mais ardilosos do demônio telúrico. Pensamentos que rastejam por todas as passagens e tornam-se saturados de desejo. Embora não deseje sê-lo, ela nos é útil. A serpente escapa ao nosso alcance. Nós a perseguimos. E assim ela nos mostra o caminho, o qual, com nossa limitada capacidade humana, não poderíamos encontrar. Os mortos ergueram o olhar com desprezo e disseram: cessa de falar-nos sobre deuses, demônios e almas. Sabemos de tudo isso em essência há muito tempo. O sétimo sermão. À noite novamente retornaram os mortos, dizendo entre queixas: uma coisa mais devemos saber, pois esquecemos de discuti-la. Ensina-nos a respeito do homem. O homem é um portal por meio do qual penetramos do mundo exterior dos deuses, demônios e almas, no mundo interior, do mundo maior, no mundo menor. Pequeno e insignificante é o homem. Logo o deixamos para trás, e assim entramos uma vez mais no espaço infinito, no microcosmo, na eternidade interior. À imensurável distância, cintila solitária uma estrela, no ponto mais alto do céu. Trata-se do único Deus desse solitário ser. É seu mundo, seu pleroma, sua divindade. Nesse mundo, o homem é Abraxas, que dá discernimento a seu próprio mundo e devora-o. Essa estrela é o Deus do homem e seu destino. Ela é sua divindade tutelar. Nela, o homem encontra o repouso e ela conduz a longa jornada da alma após a morte. Nela reluzem todas as coisas que, de outro modo, poderiam afastar o homem do mundo maior, com o brilho de uma grande luz. A esse ser,
o homem deveria orar. Tal prece aumenta a luz da estrela. Tal prece constrói uma ponte sobre a morte. Ela aumenta a vida no microcosmo. Quando o mundo exterior esfria, essa estrela ainda brilha. Nada poderá separar o homem de seu próprio Deus, se ele ao menos conseguir desviar o olhar do feérico espetáculo de Abraxas. Homem aqui, Deus lá. Fraqueza e insignificância aqui, eterno poder criador lá. Aqui há somente treva e frio úmido. Lá tudo é luz solar. Tendo assim ouvido, os mortos silenciaram e levantaram-se como a fumaça da fogueira do pastor, que guarda o seu rebanho à noite.